Meu irmão, minha irmã, bom dia, paz e bem. Estamos novamente aqui, adentrando o seu lar pelos seus aparelhos tecnológicos ou mesmo a sua televisão, para este encontro de fé, onde meditaremos e refletiremos a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, por esta oportunidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Pois é, aqui estamos para refletir a palavra de Deus neste 19º domingo do tempo comum, quando Deus vem ao nosso encontro, através do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo divino, a palavra do Pai que se encarnou e tomou forma humana. Nós queremos muito fazer uma experiência de Deus, mas para experimentarmos Deus, nós precisamos, antes de mais nada, ter uma experiência de fé. Somente pela fé, diz a famosa carta aos Hebreus, nós temos acesso a essa experiência com Deus, com o transcendente, com a divindade. A propósito da experiência de Deus, é que o profeta Elias, narrado hoje, ou apresentado hoje, no livro dos Reis, nos fala quase como num clichê de uma belíssima experiência de Deus. Estava Elias na montanha quando ouviu o trovão e ali não percebeu que era Deus. Quando contemplou o fogo, ainda assim não percebeu a presença de Deus. Mas diante da brisa leve e suave, Elias pôde contemplar que Deus estava ali. Pôde fazer essa inaudita experiência da presença de Deus. Isso sempre nos é narrado, nos é transmitido e de algum modo nós conhecemos essa experiência de Deus do profeta Elias. Entretanto, vale muito a pena ir mais além no texto do livro dos Reis. O contexto nos diz que o profeta estava desolado, desanimado, trancado numa gruta. E ele então faz uma prece a Deus, dizendo que ele estava ali porque o povo havia quebrado, havia rompido a aliança com o Senhor.
Mais ainda, o povo havia destruído os altares, matado os profetas e expulsado os sacerdotes. E é por isso então que o profeta Elias estava ali trancado, enclausurado naquela gruta. A palavra de Deus é dirigida ao profeta Elias nestes termos: saí e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. É esse o convite que Deus nos faz. Pode parecer até contraditório, porque ao longo de 4 meses, a expressão que mais nós ouvimos foi fique em casa. E Deus agora vem nos dizer sair. Não significa sair do isolamento social, menos ainda do distanciamento. Sair significa sair de si mesmo, sair do seu lugar de comodidade para ir ao encontro do Senhor. Foi desse modo que Elias pôde, na montanha, experimentar a presença de Deus. De outro lado, no Evangelho, Pedro também faz uma experiência pessoal, novamente uma experiência de fé. Pedro, assim como os discípulos, estavam numa barca que possui o significado de nave, sobretudo o navio. Diz a narrativa do Evangelho que a barca estava sendo agitada por uma tempestade. É que o povo contemporâneo de Jesus acreditava que na profundeza do mar habitavam monstros, habitavam seres desconhecidos. E as tempestades que ocorriam no mar eram exatamente fruto desses monstros, dessas criaturas desconhecidas que do fundo do mar agitavam as ondas e as nuvens. Jesus aparece ali, caminhando sobre as águas, atento ao medo, ao pavor, ao desespero dos discípulos. A igreja, toda a igreja possui na sua arquitetura uma nave, exatamente para simbolizar esta barca. A barca, além de simbolizar a igreja, ela simboliza também as tempestades do mundo. Não basta estar na igreja, é necessário ter fé. E é por isso então que os discípulos, ali juntamente com Pedro, não reconheceram Jesus que caminhava sobre as águas. Pensaram até que se tratava de um fantasma, mas também ficaram assustados. Estavam todos eles atemorizados com aquela grande tempestade. Afinal de contas, quem de nós não está com medo dessa grande tempestade que assola a humanidade, que se chama coronavírus? Pedro, quando grita, Pedro, quando clama, é o porta-voz da igreja, naquela barca, e dos discípulos que ali estavam. Senhor, salvai-nos, estamos perecendo. Mas Jesus, quando se aproxima de Pedro, depois que o chama, que o convida a ir até ele, e Pedro também caminha sobre as águas, por isso que dizia um velho monge, milagre não é caminhar sobre as águas, milagre mesmo é caminhar com os pés firmes no chão. E Pedro, chamado por Jesus a caminhar ao seu encontro, teve medo e afundou. Logo quem? Pedro, chamado também de rocha. Pedro havia se tornado tão líquido quanto as águas daquele mar. E Pedro então afundava e mereceu uma repreensão de Jesus, que também é própria de todos nós. Homem de pouca fé, por que duvidaste? No meio dessa pandemia, dessa tempestade chamada coronavírus, por que estamos tão aterrorizados? Por que tanto medo? Não sabemos que caminhamos ao encontro de Cristo, na vida e também na morte?
Ele nos repreende, Ele nos admoesta dizendo: vocês têm pouca fé, vocês têm dúvida. E a dúvida pode ser amiga da ciência, mas ela é inimiga da fé. Querido irmão, querida irmã, aproveitemos deste texto do Evangelho para saber, para tomar consciência que em toda e qualquer circunstância da nossa vida, sobretudo as mais difíceis, o Senhor não nos abandona. Ele vê, Ele sabe quando estamos perecendo, mas Ele vem ao nosso encontro. Mas é necessário que tenhamos fé, que não duvidemos de ir ao seu encontro. E agora chegou aquele momento do Papo de Cruz com a nossa amiga e irmã Lunara Aires. Oi gente, está começando mais o Papo de Cruz com uma palavra profética, uma palavra forte que deve arder o nosso coração, conduzir os nossos pensamentos e o nosso coração de maneira especial, nos dando firmeza, nos dando postura. Você que está em casa, que pode, que está acompanhando no conforto da sua casa, tome a sua palavra agora e abra, por favor, em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1. A mão de Yahvé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito destes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Gente, uma realidade de um vale de ossos secos, uma realidade de pessoas que estavam mortas. Os ossos, a morte não tinha acontecido de maneira recente, não estava mais ali apenas o corpo, né? Já havia acontecido todo o processo de decomposição, os ossos já estavam secos, já não havia mais esperança para aqueles ossos, já não havia mais esperança para aquelas pessoas que estavam ali mortas. Mas o profeta que foi levado àquele local, conduzido pela mão de Deus para estar naquele local, ele ouviu a ordem de Deus, pedindo que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. O que eu quero falar hoje é, não pelo poder nosso, não por escolha nossa, não por autoridade nossa, que somos pobres pecadores, meros mortais pecadores, mas pela autoridade que vem da boca de Deus sobre as nossas vidas, pela autoridade que foi confiada a nós. Qual é o vale de ossos secos que você precisa ser revestido de autoridade para fazer reviver na sua vida? É a sua família, é o seu relacionamento, são os seus amigos, é a realidade da sua paróquia, do seu grupo de oração, qualquer coisa que seja, qualquer realidade que seja, você é chamado a profetizar, assim como Ezequiel, sabe? Estender a mão, proclamar, profetizar a palavra de Deus, profetizar o que é a ordem de Deus. Ossos secos, tornem a vida, não por querer meu, não por vontade minha, mas pelo poder do Altíssimo, pelo poder de Deus. E infelizmente, muita coisa do que a gente vive é por omissão nossa. É por nós desacreditarmos na potência de Deus sobre as nossas vidas. É por nós desacreditarmos que nós somos instrumentos úteis na mão de Deus. Muita gente se preocupa muito mais em se maldizer, em não acreditar, em dizer que não vai dar certo, do que profetizar. A gente esquece que nós somos instrumentos de cura, de salvação, de libertação, de transformação na mão de Deus. Esses ossos, na visão humana, não teriam vida nunca. Nunca mais eles voltariam à vida. Mas, através da força de Deus, executada naquele profeta que foi primeiramente a escuta, que primeiramente ouviu a voz de Deus e segundo executou, aqueles ossos tornaram a vida. Existe um processo de busca, de escuta, de obediência e de execução em Deus para que a gente possa realizar e viver os mesmos milagres que a palavra nos mostra. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não mudou. O que mudou foi o coração do homem, que passou a ficar endurecido e a não acreditar na potência de Deus de realizar curas, milagres e prodígios. Então, para você que está nos acompanhando, profetize. Qual é o vale de ossos secos que está na sua vida e que precisa ser trazido de volta à vida? Qual é o vale de ossos secos que precisa de fato reviver pelo poder de Deus? Reflita, medite nisso e ponha em prática a autoridade de Filho de Deus, de Filho do Céu, que existe sobre você. Até a próxima, até o próximo Papo de Cruz.
mesma expressão do apóstolo Pedro, que suplicava a nosso Senhor: salvai-nos. Nós queremos, neste tempo difícil em que atravessa a humanidade, também suplicar com toda a Igreja, no coro de todos os fiéis: Senhor, salvai-nos, para que não pereçamos diante das tempestades da vida. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre todos vós a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, um bom final de semana para todos. Com minhas forças